Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso podcast do Espaço Treinando para a Vida. E hoje eu quero trazer um tema muito importante. Não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer depois de amanhã. Esse é o lema dos procrastinadores de plantão. E para falar sobre esse tema tão importante, principalmente agora, no final do ano, nada mais, nada menos do que o psicólogo Júlio Bonfá, que vai bater esse papo interessante comigo. Seja bem-vindo, Júlio. Fique à vontade para você se apresentar e para a gente começar, sem procrastinação, falar sobre procrastinação. Ei, Cleide, tudo bem? Queria cumprimentar a todos também que estão nos ouvindo, nos assistindo. É um tema muito bacana, muito legal e casa muito bem com essa época do ano, né? A gente tem aí um período que a gente começa a fazer planos, começa a fazer ali um registro de metas e começa a rever as metas que a gente fez no início do ano também. E quando a gente se dá conta, a gente procrastinou, ou seja, é um tema muito propício, eu acho que é bem bacana também de falar. Inclusive, foi o tema do meu TCC na especialização. Então, acho que eu vou poder contribuir e entender um pouquinho melhor, né, o que as pessoas acham disso, caso vocês interajam aí. Ah, isso aí, excelente, né? E olha que quando eu te convidei, nem sabia que tinha sido o tema do seu TCC. Verdade, coincidência. Você que está aí com a gente, já deixa o seu like, não deixe para depois, hein? Deixa o seu like. Você também pode comentar, como o Júlio falou, pode mandar a sua pergunta, que nós vamos aqui estar falando com você, esclarecendo suas dúvidas. E também você pode contribuir, de repente você tem alguma dica aí para passar para a gente, vai ser muito bem-vinda. Ô, Júlio, vamos começar então entendendo esse termo, né? Procrastinar. O que significa isso? De onde que veio essa palavra? Porque é uma palavra que, para algumas pessoas, né, apesar de ouvir muito, a pessoa não sabe exatamente o que é. Uhum. Exatamente. É muito comum a gente ouvir falar sobre isso, mas buscar uma definição, talvez a gente não consegue. Quando a gente vai buscar essa definição mesmo, procrastinação diz respeito ao adiamento de uma tarefa ou uma atividade sem que tenha necessidade de ser adiada. Vou tentar dar um exemplo aqui. Uma coisa é, vamos pensar no trabalho, onde eu tenho que entregar uma demanda, mas essa demanda não depende só de mim, eu preciso de um prazo, preciso esperar que alguém resolva algo antes. Então, eu tenho que adiar isso em função de alguma coisa. Eu não estou procrastinando, eu estou tendo que adiar essa tarefa devido a uma finalidade, algo que faz uma sentido. Necessidade, uma né? necessidade. A procrastinação é quando eu adio essa tarefa sem nenhuma necessidade. Ou seja, o adiamento não vai influenciar nada na tarefa, na resolução ou não, e não vai trazer nenhum benefício. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Essa é a definição de procrastinação. É quando você adia de forma desnecessária. Sim, sim. Ótima essa definição. E existe a procrastinação, né, que a gente pode considerar como algo assim, vamos dizer, normal, né, que todo mundo faz em algum momento da vida. E existe uma procrastinação que pode ser considerada como talvez dentro de um transtorno ou algo que vai trazer um prejuízo para a pessoa. Como diferenciar isso, Júlio? Existe sim. Eu acho que existe a procrastinação que pode ser disfuncional e existe a procrastinação que pode ser reflexo de um transtorno também, né? De um problema. Sim. Né? Se a gente pegar ali o que é uma procrastinação normal, né? A gente tende a pensar que eu deixo para depois e não me traz problema, não me traz prejuízo. Acho que isso todo mundo, né, tem um pouco disso. Mas entender quais são os prejuízos que isso tem me causado, né? Que aí sim eu acho que é uma grande diferença. No entanto, um marcador que a gente tem que ter para diferenciar isso seria na procrastinação no sentido de eu estou procrastinando agora, eu estou deixando para depois para que eu descanse, né? Eu estou deixando para depois para que eu tenha um outro benefício real aqui, eu estou deixando para depois para que eu alivie do desconforto de fazer essa tarefa. Aí sim é uma procrastinação disfuncional, né? É algo prejudicial.
Porque muita gente faz isso, né? Ele adia para ele não ter que enfrentar, né? Como se fosse uma evitação até daquela tarefa. Às vezes também tem pessoas porque adiam muito no sentido de querer fazer tudo aquilo que é mais prazeroso e aquilo que é um pouco desconfortável, ele deixa para depois, né? E vem muito naquela linha, né, do tanto de prejuízo e com que frequência, né, do FDIC lá que eu falo, né, frequência, intensidade, em que contextos a pessoa Duração. faz isso. Exato. Sim. Só que antes da gente falar aí dos prejuízos, né, e dos motivos, as causas da procrastinação são diversas. Mas é legal também que a gente entende que a procrastinação pode ter um ponto positivo, mas a gente não pode usar esse de muleta para ficar procrastinando. Sempre que a gente adia algo que é difícil, a gente adia algo que é complicado, a gente tem uns pontos positivos aí que, primeiro, se afastar desse problema e voltar depois com uma nova perspectiva, com um outro olhar, talvez a gente pode estar buscando ajuda durante esse adiamento aí e voltando com mais ferramentas para resolver esse problema. Mas aí é aquela diferença, eu estou adiando em função de algo, né, que vai ser positivo para a finalidade dessa tarefa. Ou seja, eu estou adiando, buscando outras coisas ali. Agora, a procrastinação, quando eu estou evitando alguma coisa, um desconforto, ou quando eu estou adiando sem ser algo que vai beneficiar a finalização, a entrega dessa atividade, aí sim esse é o problema. E uma das perguntas que eu acho que todo mundo que procrastina faz, né? Por que eu procrastino? Já que eu preciso fazer, eu sei que eu tenho que fazer, por que isso acontece? Aí a gente vai entender um pouquinho melhor de onde que vem isso e vai ser muito individual também, vai de cada pessoa. Ô, Júlia, engraçado. Tem pessoas, né, que falam muito isso, assim. Eu sou aquela pessoa dos 45 minutos do segundo tempo, né? Quando já não está dando mais, eu vou lá e faço. E aí eu dou conta de fazer, eu faço, mas existe todo um sofrimento antes de não ter feito e aquela sensação assim, não vai dar tempo, eu tenho que fazer. E aí a pessoa, às vezes, vira à noite para entregar um relatório, né? Vira à noite para fazer algo que ela poderia ter feito mais suavemente. Né? Isso também é um prejuízo, né? Isso não é só um prejuízo, mas isso é um fator mantenedor da procrastinação, ou seja, o fato de você fazer de última hora e dar certo, entregar, apesar do sofrimento, o resultado positivo reforça esse comportamento, ou seja, aumenta as chances de você repetir esse comportamento futuramente. Fazia muito isso na faculdade, tipo assim, trabalho, a gente deixava para entregar no último prazo ali, porque ficava perfeito, ficava muito bom, mas por que fica tão bom? Que aí entra alguns fatores até mesmo fisiológicos mesmo. Sim. Né? Que são reforçadores também, mas não são saudáveis. Né? Por exemplo, quando você está ali sob pressão, com o prazo já esgotado, né? E você dedica todo o foco nessa atividade, como a Cleide falou, você fica até de madrugada. Ou seja, no último caso, quando não tem mais jeito, você pega para fazer. Então, nada mais vai te distrair. Você vai focar especialmente nisso. E se você vai sim entregar um bom resultado. Né? Mas e o sofrimento que isso te causou, o prejuízo que isso te trouxe? E em troca de quê? Né? Esse sofrimento, esse prejuízo. Aí sim. A gente tem que pensar. Então, por que isso reforça? Primeiro, quando a gente está focado ali, a adrenalina está lá em cima, a gente dá conta de fazer, a gente fica com a atenção super focada, a gente fica mais, não digo mais criativo, mas a gente fica mais resolutivo. Então, as coisas acabam saindo. Mas isso mina muito a nossa satisfação, o nosso bem-estar, e aí sim é o prejuízo a longo prazo. Porque se eu faço tudo assim, porque sempre dá certo, eu vou estar sempre nesse estado de desespero. E verdade. Isso não é saudável. E aí aumenta o nível de estresse, né? Liberação de cortisol, diminui, né, a questão da sensação de tranquilidade, de leveza, porque você está sempre sob pressão, né? Sim. E, infelizmente, o prazer que é entregar alguma coisa de última hora tipo, é uma euforia muito grande. O pessoal acaba ficando tipo, preso a essa satisfação. Preso não, né? Em busca dessa satisfação e vira uma repetição, só que não é algo saudável. Né? Então, como a Cleide falou, tem o estresse que isso causa. Gente, a questão do estresse,
o gatilho é momentâneo, mas o efeito é duradouro, né? É para a vida toda. Então, tipo assim, um dia que você ficou estressado, você não vai desestressar naquele dia. Seu corpo vai estar em estado de estresse ali durante as próximas horas, os próximos dias. E quando você está ficando de boa, você já tem algo para você entregar de novo, você procrastinou, né? E aí entra, se eu tenho que fazer alguma coisa agora que eu atrasei, significa que as coisas que deveriam estar em dia eu estou atrasando também. Aí vai uma coisa encaixando na outra e vira esse ciclo. Porque, na verdade, né, a gente já tem tanta coisa que não está no nosso controle, Isso. que causa estresse, né? E para que a gente, aquilo que a gente pode controlar, a gente também vai tornar um fator estressante. E é o que você falou, por exemplo, a pessoa que vira a madrugada para poder, né, fazer um trabalho, um relatório, algo que ele precisa de preparar. Ele aliviou aquele estresse da entrega, mas no outro dia ele está um bagaço, né? Ele não dormiu bem, ele vai ter atrasado outras coisas na vida dele, né? Para poder fazer essa entrega. Então, isso é muito sério, né, Júlio? E chega dezembro, tá xoxo, manco, capenga, né? Que é aquele meme que a gente tem aí. Exatamente por estar mantendo esse ritmo, né? Sim, sim. Então, é algo interessante aí para se observar e ter como, né, uma vozinha positiva para falar, opa, não posso procrastinar, né? Mas eu acho que aí já entra numa questão, por que isso acontece, então? Qual a causa disso, né? De onde isso vem? Né? Produzindo, né, o artigo lá que foi do TCC para especialização, a gente buscou entender o porquê que isso acontece. Né? E alguns estudos que a gente encontrou, a gente pensou que teria uma resposta e realmente não tem uma resposta específica, mas tem vários fatores que podem levar uma pessoa a procrastinar. Né? E eu acho que o principal, né, que a gente tem aí, além do... Tem dois, eu acho que são os principais, que eu escuto mais, até mesmo na clínica e até mesmo comigo, às vezes. Perfeccionismo e ansiedade. Essa duplinha aí, né? Essa duplinha aí, ela é, de fato, bem difícil de lidar. Com certeza, né? E dentro, né, desses dois fatores, perfeccionismo e ansiedade, o que a gente pode, né, trazer para as pessoas? Como que, né, isso aparece? Como que o perfeccionismo vem trazendo a procrastinação e vice-versa? Vou dar o meu exemplo aqui. Eu sei os momentos em que eu procrastino e sei o porquê que eu procrastino. Eu já aprendi a me monitorar e entender isso. Aí eu vou usar isso de exemplo para trazer essa questão do perfeccionismo e da ansiedade. E tem um outro lado também que a gente coloca aí, que é, né, uma baixa tolerância a uma frustração, ou seja, aquilo que é chato, aquilo que é tediante, que a gente vai falar disso adiante também. Mas do perfeccionismo e da ansiedade, o perfeccionismo te deixa ansioso, né? E a ansiedade te faz buscar o perfeccionismo. Então, a gente tem essa dobradinha. Essa dobradinha aí. Então, o que acontece? Eu, por exemplo, eu tenho uma ideia de que as coisas têm que ficar muito bem feitas ou que eu tenho que saber fazer as coisas de forma muito bem feita antes de eu começar, né? Então, se a Cleide falasse... Se fosse um tempo atrás, a Cleide falasse, Júlio, vamos fazer um podcast... Vamos falar sobre procrastinação? Falei, vamos, semana que vem? Ela, não, amanhã. Eu falei, não, tem que ser semana que vem. Por quê? Porque eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer, olha só, eu estou adiando algo sem necessidade. Não, Júlio, mas estudar não seria... É um bate-papo, né? Mas, quer dizer, estudar não seria adiar, que é aquilo que você falou, adiar em função de algo. Você não deixaria para a semana que vem para que você pudesse estudar? Isso não seria positivo? Não. Isso seria negativo porque o que me faz procrastinar nesse caso é evitar estar aqui diante de uma insegurança que é falar sobre um tema. Então, olha só. E um tema que você conhece, que você já pesquisou e sabe, né? Exato. Então, no caso, se eu falasse assim, não, eu vou deixar para a semana que vem porque eu preciso estudar. Eu estou procrastinando por quê? Esse precisar estudar não é em função de entregar, né, o tema, né, ou seja, de entregar essa demanda. É uma estratégia que eu estou usando para evitar a insegurança de estar aqui. Faz sentido? No sentido de que o que me leva a procrastinar é a ansiedade. Então, estar aqui com a ideia de que eu não sei, que eu precisava estudar, me deixa inseguro. Né? Então, se eu deixar isso para a semana que vem, ou chegar a semana que vem, eu não quis estudar, porque quando eu peguei para estudar, eu vi que eu sabia menos ainda do que eu imaginava, fiquei mais ansioso, então eu preciso de mais uma semana. Eu vou procrastinar
mas usando uma estratégia compensatória. Então, a gente faz muito isso, por exemplo, eu fazia muito isso, né, quando eu estava na faculdade. Eu tinha que entregar, eu estava participando lá de uma iniciação científica e tinha que produzir um artigo. Eu tinha que entregar 3 laudas toda semana. Era Puxado, um perrengue para mim. 3 laudas por semana. Chegava lá na entrega lá, a professora lia e diminuía as 3 laudas que eu entreguei, virava meia, eu tinha que fazer mais 2,5. Ou seja, isso me deixava muito desconfortável. Então, para eu sentar e começar a fazer, eu deixava para depois e sempre fazia. Se a supervisão era na quarta-feira, eu ia fazer na terça, eu ia fazer na segunda, sendo que eu tive uma semana inteira. Ou seja, eu procrastinava para evitar o desconforto de que era sentar e lidar com uma coisa que eu não sabia, né? Mas faltando o prazo, estando na última hora, eu não tinha mais opção. Então, eu fazia. Ficava legal, reforçava as chances disso acontecer de novo. Então, aí eu já falei um pouquinho do perfeccionismo e da ansiedade trabalhando juntos. Júlia, eu até lembrei aqui, abrindo um parênteses aí, nessa questão das redes sociais, né, de hoje a gente ter que, como profissional, como psicólogo, movimentar o nosso Instagram. Às vezes eu ouço muitas pessoas falando assim, não, eu não posto porque eu não tenho uma câmera boa, eu não tenho um celular bom para fazer vídeo. Eu não posto. Aí ele compra a câmera. Ou ele troca de celular. Ele continua não postando. Não, porque agora eu preciso ter um microfone para poder minha voz sair melhor, né? Não, mas aí agora eu tenho que ter um lugar apropriado para gravar. E aí ele vai procrastinando com esse intuito de dizer que ele está faltando alguma coisa, né? Para aquilo ficar perfeito, para não ter falhas naquilo ali. E, na verdade, ele está nesse processo que você falou, né? De ansiedade, de insegurança, de não dar conta, de não conseguir fazer aquilo ali, de gravar esse vídeo, e trazendo essa questão do perfeccionismo, né? Que tem que estar perfeito para poder ser feito. E se não estiver perfeito, eu fico inseguro, eu fico ansioso e vou... Ou seja, aí a gente já... É um dos casos mais comuns, quando a gente escuta, ou na clínica, quando a gente vem falar sobre a procrastinação. Tem que estar pronto, tem que ter uma hora certa, e aí a gente entra até no final do ano. Em janeiro eu começo, na segunda eu começo, ou seja, a gente já está em novembro, deixo para o próximo ano. Ou seja, quando estiver tudo propício, né, aí que eu começo a fazer. Por quê? Estou adiando como uma estratégia de evitar o desconforto que eu tenho, que esse desconforto só vai diminuir a partir do momento que eu estiver de frente com ele, né, em contato, né, tentando fazer isso. Então, esse é uma das facetas da procrastinação. Ô, Júlio, uma outra coisa assim, que você falou e muito interessante, que eu escutei isso esse ano em específico, eu escuto ao longo dos outros anos também, mas esse ano em específico, já em outubro, eu comecei a escutar as pessoas falando assim, não, o ano já está acabando mesmo, não vou começar agora não, o ano que vem eu faço. É uma procrastinação, né, também, com essa desculpa de que não dá tempo mais. Sim. Eu não tenho tempo mais de fazer agora, então deixa para depois. Sim. E é algo que realmente... Aí já vem a ideia, né, que já tem uma ideia construída já socialmente, que janeiro é onde as coisas começam. Aqui tem a piadinha, né, que é depois de fevereiro que começa, de verdade, depois do carnaval. Mas olha só o quanto que isso prejudica, que lá em outubro... Faltam ainda outubro, novembro, dezembro. Ou seja, tem 3 meses aí onde você pode estar começando a fazer alguma coisa e talvez lá na frente você se pergunte. Ou então você pode se perguntar hoje. Pensa em algo que você iniciou, algum projeto, alguma coisa. Se você tivesse começado 3 meses antes, faria diferença? Eu acho que com certeza faria. Né? Tem poucas coisas que fariam pouca diferença, né, a respeito disso. Então, é uma das facetas aí. A Cleide falou sobre a questão de rede social como, né, uma dificuldade para as pessoas iniciarem também. A gente tem hoje a rede social também, enquanto usuários, não produtores, aí, como um grande aliado para a procrastinação também, né? Que é em busca da distração e tudo isso ajuda também. Verdade, né? Às vezes a pessoa fala assim, só vou ver esse
esse WhatsApp aqui, só vou responder isso, né? Eu só vou ver esse direct que chegou aqui. E aí ela vai. Quando ela vê, já tem 1 hora, 2, 3, e ela não fez o que ela realmente deveria ter feito, né? Às vezes ela entra para poder responder alguma coisa de trabalho mesmo e se perde, né, no entretenimento e procrastina o que era para fazer. Esse aí entra naquele viés, né, da intolerância à frustração, né? Exatamente. O que é intolerância à frustração? É um nome difícil aí, né? O que é se frustrar? Você está diante de alguma coisa que você não gostaria que tivesse, algo realmente aversivo é aquilo que te incomoda, né? Então, se eu tenho que esperar alguma coisa que eu quero agora e não está disponível, eu me frustro. E quando a gente está falando sobre procrastinação, o que eu quero agora é estar diante de uma coisa que me faz bem. Então, se é um trabalho chato pra caramba que eu tenho que fazer, que é um tema que eu não gosto, ou um trabalho que eu sou obrigado a fazer porque eu trabalho, né? Tem isso também. A gente tem que ser sincero com algumas coisas. Mas o que eu estou querendo agora que eu não posso ter? Tempo de prazer, um tempo de relaxamento, descanso, né? Dopamina. Eu quero, né? O cérebro quer isso toda hora. Exatamente, né? Eu quero estar sentindo bem, eu quero estar fazendo algo que me satisfaz. Eu conto as horas para dar sexta-feira, conto os dias para dar sexta-feira e durante a semana eu fico doido para dar as 18, ou seja, acaba logo. Então, a rede social, essa dificuldade de tolerar a frustração de estar diante de algo que não te agrada agora, te leva a buscar estratégias que vão te satisfazer na hora. Né? Ela é uma fuga, né? Exatamente. Eu presto atenção também nesse tipo de procrastinação, Júlio, com relação à atividade física, emagrecimento, né, a dietas. A pessoa tende a procrastinar por causa do desconforto, né? Que ele já sabe que, por exemplo, fazer uma dieta, ele vai ter restrições. Ele vai ter coisas que ele gostaria de comer e não vai poder, ou ele vai ter que levantar mais cedo para fazer uma atividade física. Aí tem esse lance, né? Eu começo na segunda, eu começo na semana que vem, ou eu vou esperar passar essas festas de final de ano, né? O aniversário de não sei quem. E quando a pessoa percebe, ela vai, né, empurrando isso aí para sempre depois, né? Eu vou ter propriedade para falar disso, que eu faço isso também, né? A questão do exercício físico, eu já comecei e parei exatamente por ter dificuldade de tolerar essa frustração. Não, Júlio, mas você não é psicólogo que está falando sobre isso? Exatamente, a gente tem essas dificuldades também. A gente é gente, né? Eu falei aí da questão do trabalho e tudo, a procrastinação que eu tinha a respeito acadêmico e profissional, é algo que eu, como eu disse, aprendi a lidar. A Cleide foi falar desse podcast para mim aqui ontem. Não, ontem não, ela falou no domingo, e ontem eu fiquei de dar o retorno por questão de horário. Sim. Né? Se fosse um tempo atrás, fala, não, Cleide, vamos para a semana que vem, ou então deixa para janeiro, de final adianta, e depois a gente faz isso. Eu recebi essa resposta, Júlio, você acredita? Teve uma pessoa que eu convidei, ela falou assim comigo, deixa para fevereiro, quando você for fazer a agenda de fevereiro, você me chama? Então, agora a questão do exercício para mim é mais difícil. Né? Eu estou falando coisas que eu já aprendi a lidar com a minha procrastinação, entendendo o que me deixa ansioso, o que me deixa inseguro, o que me deixa desconfortável. Como que eu faço isso? Primeiro, estudando, né? Porque é a área de estudo nossa, né? E também terapia, né? Fica o convite para vocês, mas exatamente se conhecendo, né? Então, quando a Cleide falou a questão do exercício físico, é um ótimo exemplo, porque é algo desconfortável e muito fácil de procrastinar. Por quê? É muito fácil de buscar algo que me satisfaz muito mais do que ter um desconforto de ir na academia, de ter que acordar cedo, de ter restrição alimentar. E aí entra nessa questão. Quando a gente está falando disso, a gente está falando sobre, né, vamos levar aí lá para o lado dos esquemas, né? Ótimo. Que são esquemas, né? São necessidades emocionais nossas que não foram atendidas muito bem e que geraram em nós modos de funcionar, né, diante de determinadas situações. Então, aí a gente está falando de qual necessidade que não foram atendidas. Limites. Né? O que é limite? Saber ter uma orientação adequada daquilo que não é agradável agora, você quer algo
que te satisfaça agora e tudo, mas você tem que colocar limite em você mesmo e saber aquilo que você tem que fazer, o que é bom a longo prazo, o que vai ser desconfortável agora, mas vai ter um resultado depois. Porque se eu não colocar limites em mim mesmo diante disso, eu vou sair o tempo todo, né, buscando algo que é mais fácil, algo que é mais satisfatório no momento, deixando para lá. Então, falta muito aí essa orientação, falta muito aí essa auto-orientação também, que é algo que a gente aprende a construir nesse processo mesmo de autoconhecimento. Eu acho que passa por isso aí, seria limites prejudicados, né, e esse senso aí de voltar mesmo a atenção sobre a longo prazo, a médio prazo, segundo os meus objetivos, fazer isso agora ou insistir nisso, por mais desconfortável que seja, é mais viável, está dentro do que eu quero, do que eu quero valorizar ou não. Se você começa a ter esse exercício, esse automonitoramento, você começa a valorizar coisas a longo prazo. Que aí, ou seja, você começa a tolerar a frustração de passar por esse desconforto agora. Verdade, Júlia. Você trouxe uma contribuição muito boa nesse sentido, né? De se expor nesse sentido, de dizer que você também, né, já passou por isso e ainda passa em algumas situações. E você já até começou a falar, né, o que é viável fazer, né? Fazer terapia, se conhecer, fazer essa questão mesmo da autoinstrução, né? Exatamente. Da autorregulação. E o que mais que você assim pode trazer de contribuição para quem está se vendo nesse momento como procrastinador, percebendo que ele faz isso, que ele adia as tarefas, né? O que mais que a gente pode trazer de contribuição para essas pessoas? Acho que principal assim e mais fácil, mais acessível, mais próximo assim de se realizar é organizar a rotina. Sim. Eu acho que isso eu falo fácil, mas não é tão simples assim. É fácil porque organizar a sua rotina é uma coisa que só você pode fazer e você pode começar a fazer isso agora. Ou seja, é acessível, é fácil de fazer. Não que seja simples, né? Mas eu acho que esse é um dos principais pontos de partida para parar de procrastinar. O que é organizar minha rotina? Eu entender que, se eu determinei para mim um horário para fazer alguma coisa, isso vai estar dentro da minha rotina e eu vou entender que o que pode me distrair, o que pode me prejudicar, o que pode ser um empecilho para que eu faça isso, para que eu tire isso da minha rotina e foque em terminar alguma coisa, né? E fazer isso de forma que, se a gente está falando aqui sobre busca por satisfação, fazer as coisas de última hora, entregar na última hora traz uma satisfação, o que me motiva a fazer, o que me recompensa? Então, como que eu vou colocar na minha rotina, de forma bem dividida mesmo, a execução de uma tarefa que eu sei que está sendo difícil de concluir? Então, a primeira coisa é organizar isso. Então, eu não vou colocar para eu dar conta de fazer algo que é muito extensivo, muito desgastante, tudo dentro de uma semana. Senão eu vou procrastinar, porque eu vou me frustrar de novo. Eu não estou acostumado a tolerar a frustração, né? Então, acho que a rotina é algo que é o primeiro passo para a gente partir aí. O que você acha, Cleide? Não, com certeza, né? A rotina, ela vai trazer toda essa distribuição que você falou das tarefas e essa alternância, né? Um dia eu vou fazer algo que me puxa mais, no outro dia eu já faço outras coisas. Enfim, eu acho que a rotina é toda a base mesmo de se organizar e de não procrastinar. E essa rotina, ela precisa, né, Júlio, de ser estabelecida, escrita, ou no aplicativo do celular, porque isso vai, né, te ajudar a estar visualizando também. Né? Ou, se você é mais auditivo, você coloca um alarmezinho para você perceber ali a hora de mudar. Eu gosto também de, na rotina, Júlio, não sei se você já teve essa experiência, de separar as atividades por blocos. Blocos maiores, né? Entendi. Então, por exemplo, na parte da manhã, da segunda-feira, eu vou organizar, por exemplo, o conteúdo que eu vou postar ao longo da semana. Na parte da tarde, na segunda-feira, eu vou atender. Na terça, aí eu vou fazendo por blocos, né? Manhã, tarde, noite,
porque eu acho que fica mais fácil para o cérebro também você pegar um bloco de tarefas. Por exemplo, quem tem que responder muito e-mail, muita coisa assim, também é bom você determinar qual o horário do dia que você vai entrar só nos e-mails para responder, né? No WhatsApp, não entrar toda hora para responder, ter os horários também. Isso facilita, faz a gente ganhar tempo e não se perder procrastinando, né, nas coisas. Legal, olha só que bacana essa divisão aí em blocos, né? Não apenas de tarefas, mas de período também do dia, né? Manhã, tarde e noite. Isso. Né? É muito mais viável você pegar para responder e-mails, pegar a questão de trabalho no início do dia ali. É lógico que, né, você tem a rotina de trabalho fixo ali, você pode organizar isso no seu dia a dia. Vou dar um exemplo aqui num período, Cleide, que eu estava trabalhando em RH, recrutamento e seleção. Né? E uma coisa que era chata para fazer, que é realmente chato, porque não depende só de você, é entrar em contato ou dar retorno ali com candidatos. Né? Por que é chato? Porque é uma demanda que você tem que entregar, mas você precisa do retorno do outro. Né? Ou seja, eu tenho que ligar para a pessoa e ela tem que me atender. Só que, por que era fácil de procrastinar isso? Porque era algo não tão agradável assim de fazer, então ficava protelando e tudo. Qual que foi a estratégia que eu usei? Né? Lembrando aí que você falou dessa questão de dividir por bloco e por tarefa, eu me lembrei dessa experiência aqui agora. Eu me lembro de ter definido horários para fazer isso, entendendo qual vai ser o horário que mais possível que as pessoas vão me atender. Ou seja, não vai ser no horário convencional de trabalho, mas também não vai ser no horário do almoço, que está todo mundo almoçando. Ou seja, em que momento eu vou ter, onde eu vou estar tendo um tempo específico para me dedicar especialmente a isso, num tempo onde é possível que isso aconteça. Né? Então, aí, igual como a Cleide disse, colocar as coisas em blocos e de forma realista, de forma realizável também. Ou seja, não adiantava nada eu pegar um número enorme lá de candidatos para tentar ligar e fazer isso no final do dia. Ou fazer isso no horário que eu sei que não ia dar certo. 7 horas da manhã. Não vai funcionar. Ou seja, se eu deixar isso aí, eu vou tentar fazer e vou adiar sempre. Ou seja, colocar na sua rotina e colocar, eu acho que esmiuçar como fazer também é legal. Sim. É o que fazer, como fazer, né? Exatamente. O passo a passo ali da execução também é muito importante. E, inclusive, Júlio, como nós entramos nessa questão do final do ano, início de ano, tem pessoas que todo janeiro faz uma lista e fala que planejou, né? Fiz o meu planejamento do ano. Aí ele faz aquela lista com um monte de coisa que ele quer conquistar ao longo do ano. E aí vai chegando o final do ano, ele vê que ele não realizou praticamente nada. Por quê? Fazer lista é planejar, Júlio? Fazer lista é uma parte do planejamento, mas não é planejar, né? Exatamente, né? É levantar ali as metas, os objetivos, que é o quê, né? O que eu quero. Agora, como eu faço é destrinchar esse planejamento, colocar datas, né? Contar com parcerias, com quem vai te ajudar. Então, fica aí essa dica para você, né, que está aí na reta final desse ano, já aproximando do próximo ano, que vai fazer sua lista. Não faça só a lista, não. Faça o quê, como, quando, com quem. Né? É possível fazer, ou seja, aquilo que é mais realizável de fazer, o que é prioridade agora, o que é a curto prazo, o que é a médio prazo. Tudo isso te faz ter uma visão mais esclarecida sobre o que você tem para fazer ali, o que te traz uma sensação de mais controle sobre aquilo. Né? O que a gente faz quando a gente procrastina? Tipo, não, isso está fora do meu controle, eu não sei como lidar com isso. Quando você tem isso de forma bem destrinchada assim, você se sente mais apto para realizar isso. E aí a gente já entra aí na questão que é totalmente uma maneira de lidar com a ansiedade. Quando que a ansiedade vem? Quando a gente vê problemas e não consegue enxergar formas de solucionar esse problema. Ou seja, eu me sinto impotente para solucionar isso. Quando eu tenho isso em mãos, esse planejamento, eu sei qual que é o problema, ou seja, a minha meta, meu objetivo, e eu sei como fazer. Ou seja, eu me sinto muito mais, né, aquele empoderamento para eu fazer, muito mais capaz de realizar isso. E, consequentemente, mais motivado também.
Inclusive, isso é uma técnica, né? Uma estratégia, Exatamente. uma das principais estratégias da terapia cognitivo comportamental, que é a resolução de problema. Exatamente. Né? É a pessoa aprender a desenvolver e aplicar isso no dia a dia, né? Porque não é só na terapia que ela vai fazer, ela vai levar isso para o dia a dia. Gente, aproveitando que a gente já está chegando ao final desse podcast, quero mais uma vez reforçar aí para você. Deixa o seu like, né? Compartilha esse podcast, envia para aquele seu amigo que você lembrou aí na hora que você estava assistindo esse podcast. Se inscreve no nosso canal e ative as notificações, porque toda semana a gente tem aqui profissionais para trazer para você um conteúdo de qualidade para ajudar a transformar a sua vida. E quero aproveitar para dizer que o Júlio Bonfá, ele é psicólogo, né? Terapeuta cognitivo comportamental, também trabalha com a terapia dos esquemas, que ele mencionou aqui. E eu vou deixar aqui o seu Instagram, tá, Pode Júlio? deixar. Para as pessoas poderem te acessar, ver os seus conteúdos. Ele sempre está trazendo conteúdo lá no Instagram dele que vai te ajudar também com essas dicas, com essas técnicas. E se você precisar do processo terapêutico, o Júlio está aqui também para te atender, né, Júlio? Exato, a gente está aí à disposição e tenho sido muito feliz, né? Não apenas, né, trabalhando com a psicologia, com a TCC, com a terapia do esquema, mas muito feliz em ver evolução também nos pacientes. Eu acho que isso é o mais satisfatório também, especialmente nesse sentido dos objetivos, né? Assim como a gente está falando aqui de meta, de objetivo, de planejamento e procrastinação, na terapia a gente faz também objetivos e alcançá-los também precisa de organização, de planejamento, né? De toda uma estrutura aí. E algo que tem funcionado bastante, né, como a gente já falou aqui, é essa questão do planejamento das atividades e da autoinstrução, né? Quando a gente fala ali sobre, né, as distrações, né, a procrastinação, no sentido de toda hora pegar o celular e tudo, eu estou dizendo de um ambiente que não é propício para eu realizar uma tarefa. Ou seja, se eu estou tentando fazer algo, o que eu posso fazer para, perante os obstáculos, eu ultrapassar esses obstáculos, transpor esse obstáculo e cumprir minha meta, né? Então, se eu procrastino muito porque eu fico pegando no celular, ou se eu procrastino muito porque eu me sinto que é desconfortável, que eu não vou dar conta, ou que é muito difícil, o que eu posso fazer para lidar com esse problema? Eu tenho uma estratégia no celular que é muito legal, que dá para colocar uns modos assim de silenciar mensagens, escolher o que vai ter notificação ou não. Para o momento em que eu estou trabalhando, né, todas as notificações ficam desativadas, ali o celular nem acende, né? Ou seja, isso vai evitar que eu me distraia. Por quê? Vai ser um estímulo a menos. Ah, Júlio, mas eu me distraio já, dependente, eu posso estar na sala em branca, só eu, a cadeira e o trabalho para fazer ali, eu ainda assim me distraio. Aí a gente já pode pensar, de fato, talvez num problema de atenção ou numa ansiedade, que aí não precisa de nada externo para distrair, já é internamente já os pensamentos, a distração, enfim, é bom fazer esse acompanhamento, essa avaliação. Mas quando eu falo ali da autoinstrução, é exatamente criar mesmo, né, esse senso de por que eu estou fazendo isso? E, especialmente, se recompensar por estar realizando, né? Se eu consigo me instruir a passar por algo que é desagradável, desconfortável, por um curto período de tempo, instruindo para mim mesmo que vai ter um motivo, que eu tenho um motivo para fazer isso, tem uma recompensa, eu posso muito bem me recompensar por isso também. Da mesma forma que fazer as coisas de última hora, entregar bem feito, apertado ali com o prazo, aumenta as chances de eu continuar procrastinando, ser gentil comigo mesmo, coerente comigo mesmo e me recompensando pelas boas práticas também reforçam as chances disso acontecer, né? Então, você pode muito bem aí dividir o seu dia, dividir as suas tarefas e se recompensar. Ah, mas como que eu vou me recompensar? Tira um tempo do dia que você ganhou o tempo porque você não procrastinou e faz algo que você gosta como recompensa por ter entregado esse trabalho. Ou seja, você vai aprendendo a negociar com você mesmo de uma forma mais saudável e não evitando o desconforto. Excelente, Júlio, muito bom.
né? Nós já estamos chegando na reta final e essa última dica sua aí foi fantástica, né? Essa questão do celebrar, da recompensa, da autoinstrução. Então, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Volte mais vezes, né? Você é muito bem-vindo e pode fazer as suas palavras finais aí de despedida para a gente encerrar. Eu que agradeço, Cleide, o convite. É sempre um prazer estar compartilhando aqui, né? Cleide é, assim, né, além de inspiração, é uma mentora também que aprendo muito e é muito bom sentar na mesa para discutir, para bater papo, seja da vida pessoal, profissional, especialmente aqui contribuindo com vocês, né? Então, queria agradecer, despedir, desejar para vocês aí um ótimo fim de ano, né? Um ótimo Natal, boas festas e, especialmente, um ótimo ano que se inicie sem procrastinação, mas com as metas, com os objetivos, não apenas listados, mas, como a Cleide disse aqui, trabalhados em como fazer, ou seja, em um planejamento mesmo. E queria convidar vocês a, né, acessarem aí também o perfil, né, como a Cleide disse aqui, não apenas o perfil do Espaço, mas o nosso também, a gente compartilha muito conteúdo, né, e vocês podem estar entrando lá, seguindo, entrando em contato também se você vê essa necessidade, e é isso. Fico à disposição de vocês também. Obrigada, pessoal, pela sua audiência, pela sua presença conosco, pelas interações. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui e até o nosso próximo podcast. Hoje eu bati meu recorde.